E aí, sentinela, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 objetos que são amaldiçoados, mas que muito cristão tem em casa. E presta atenção, o último objeto da lista é um dos mais comuns na casa de cristãos. Não só em casa, tá? Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas existem objetos que entram na nossa casa como decoração, como presente, como lembrança e são portais espirituais. São objetos que parecem inofensivos, mas que podem estar abrindo brechas espirituais dentro da sua casa. Fica comigo até o final, porque isso aqui pode mudar completamente o clima dentro da sua casa. Primeiro objeto. Mas antes eu vou pedir para você deixar o seu like aqui. Não custa nada e você me ajuda a divulgar a verdade. E esse aqui já vai incomodar muita gente. São as estátuas de deuses orientais. Buda, Ganesha, Shiva, Kali. Muita gente tem em casa e diz: ah, mas é só decoração, é só cultura, não tem nada a ver com religião. Eu comprei uma viagem, viu? Mas desde quando um deus é só decoração? Essas figuras, elas não são neutras. Elas representam divindades reais de sistemas religiosos que não são de Deus. E além disso, ele abomina. Isso não é achismo meu. Eu vou te provar que quando você tem esses objetos, você convida demônios para a tua casa. Não sou eu que estou falando. Olha aí, 1 Coríntios 10, a Bíblia te responde que esse não tem nada a ver. É isso daí que Deus está nos falando. Escuta isso. Mas que digo que ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Eu não quero que sejais participantes com demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Forte, né? E aí, ó, a Bíblia vem e fecha. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Timóteo 4:1. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Eu não estou falando aqui que isso é sobre adorar imagens. É sobre trazer para dentro de casa símbolos que representam outros deuses. Quando alguém coloca uma estátua de Buda em casa, ela está dizendo, mesmo sem ter essa intenção, essa figura é aceitável aqui na minha casa. Essa figura ela é aceitável no ambiente espiritual. O que vem com ela pode entrar. Sabe o que você está dizendo para o mundo espiritual? Que Jesus não basta. Que a paz, você tem Buda. Que não precisa se arrepender. É só seguir Buda ou sentir essa energia que eles falam da paz. Mas nós sabemos somente quem tem a paz que excede todo entendimento. Bom, não existe Deus decorativo. Ou representa algo, ou então, para que ter essa estátua? Para que ter esse ídolo? Para que ter essa brecha espiritual? Talvez você tenha ganhado isso de presente ou até trouxe de alguma viagem. Talvez você nem se lembre que tenha, que esteja lá numa estante, escondidinha, num canto da casa, dentro de alguma gaveta. Mas no mundo espiritual, isso não passa despercebido. E se você ainda está com dúvida, olha aqui em Deuteronômio 7, 25 e 26. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação
é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás e de todo a abominarás, porque anátema é. Gente, tá mais claro que isso. Acho que só se Deus escrevesse, né? Não tenha estátuas de Buda, de Ganesha, etc. na tua casa. Eu acho que mesmo assim ainda está mais claro na Bíblia. Olha aqui em Êxodo 20, versículos de 2 a 6. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, nenhuma, de lugar algum. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Aqui, só fazendo um parênteses, tem gente que fala que não precisa fazer renúncia no mundo espiritual. Aqui tá bem claro, né? Que na realidade precisa sim. Mas vamos lá, vamos continuar. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Pesado, hein? Vamos ver os outros objetos? E você pode manter, inclusive, a mesma base bíblica. Só lembrando, você já deixou seu like aqui nesse vídeo? Segundo objeto. Agora presta atenção, porque esse aqui está disfarçado de equilíbrio. Símbolo do Yin Yang. Muita gente usa em colar, quadro, camiseta, tapete, chaveiro e diz: isso é só equilíbrio, é só filosofia, é só energia positiva, não tem nada de espiritual, é só um desenho. Mas deixa eu te falar a verdade que quase ninguém te conta. O Yin Yang é um símbolo espiritual religioso, ele não é neutro, ele não é decorativo, ele não é compatível com a Bíblia. Ele vem do taoísmo, um sistema espiritual que ensina que o bem precisa do mal, a luz precisa da escuridão. Deus e o mal coexistem em equilíbrio. Agora me responde com sinceridade, isso daí parece Bíblia para você? A Bíblia ela não ensina equilíbrio entre luz e trevas. A Bíblia ensina exatamente a separação. 2 Coríntios 6 diz: que comunhão tem a luz com as trevas? Que concordância há entre Cristo e Belial? Ou seja, não tem meio termo, não tem fusão, não existe os dois juntos. Na Bíblia, a luz vence as trevas, ela não negocia com elas. O Yin Yang ensina que o mal é necessário, que o mal faz parte de um todo, que você não deve combater o mal, mas aceitá-lo. Isso é exatamente o oposto do Evangelho. A Bíblia diz que o diabo deve ser resistido e o pecado deve ser abandonado. Tiago 4:7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele não diz equilibre-se com ele não diz aprenda com ele, aceite a sombra. Não, é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando alguém coloca um yin yang dentro de casa, mesmo sem perceber, está declarando no mundo espiritual o bem e o mal pode existir aqui, tá tudo bem. Não existe verdade absoluta, tudo é relativo. Isso é exatamente o espírito desse tempo. Isaías 5:20 diz: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. Isso não é decoração, isso é ocultismo. E a Bíblia ela é clara. Por trás de sistemas espirituais contrários a Deus, existem espíritos enganadores. 1 Coríntios 10 já deixou isso explícito. O que é oferecido fora de Deus é oferecido aos demônios. Não importa se você não se curva, se você não ora, se você não idolatra
A presença do símbolo já comunica algo no mundo espiritual, mesmo que você nem se lembre que tem. E olha que esse ainda não é o mais comum. Esse próximo objeto, o terceiro objeto, ele está em casas cristãs, em quartos, em portas, em carros. Você vai começar a reparar, você vai ver um monte desses por aí. E quase ninguém sabe o que realmente significa. Então, o terceiro objeto da lista é esse aqui, que é ainda mais sutil, porque ele entra na casa das pessoas como arte, como decoração, em cadernos, agendas, ou como terapia. Terapia já fica um pouco mais escancarado, né? Mas eu vejo muito em cadernos e agendas. Mandala. Tem gente que coloca na parede, no quarto, no ambiente de oração, no escritório e fala: ah, não, é só um desenho bonito, ele é colorido, eu gosto de pintar, me traz paz, me ajuda a concentrar, né? Exatamente fazendo essas pinturas. Mas, sentinela, se isso realmente fosse neutro, não teria origem espiritual, certo? Você quer saber o que é uma mandala? Mandala não é só arte. Ela vem do hinduísmo e do budismo, e ela é usada para meditação, concentração espiritual, indução de estados alterados de consciência, gente, isso aqui é um perigo, e conexão com o divino interior. A mandala ela foi criada para levar a pessoa para dentro de si mesma e não para Deus. Isso já é um problema sério. A Bíblia, ela não manda olhar para dentro, ela manda olhar para cima. A paz, a concentração não é a mandala que vai te entregar. Quando alguém usa mandala, mesmo sem intenção, ela está praticando um método espiritual que não vem de Deus. É uma técnica espiritual. E você sabe, Deus condena práticas de meditação pagã. Mandala é ferramenta de contemplação espiritual, fora de Cristo. E o que uma mandala comunica no mundo espiritual? Quando alguém coloca uma mandala em casa, mesmo sem intenção, ela está dizendo: outras formas de espiritualidade são bem-vindas aqui. Eu posso acessar a paz sem Cristo. Existe um caminho interior alternativo. Isso abre brecha espiritual. Quando eu estava na nova era, eu adotei uma gata colorida e eu chamei ela de mandala. Exatamente por essa limpeza energética, espiritual, que o gato traz, que muitas pessoas falam sobre isso. E eu acreditava que existia essa questão energética. Graças a Deus eu conheci a verdade, já renunciei, o nome dela não é mais Mandala, o nome dela é Melissa, ela já está consagrada ao Senhor. Mas para você ver que eu não estou falando por falar, eu já passei por isso. A paz, ela não vem de dentro. João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz vem de Jesus. Jesus não disse: busque a paz dentro de você. Ele diz: eu vos dou. Talvez você tenha ganhado uma mandala, talvez tenha comprado numa feira, ou na capa de um caderno, de uma agenda. Mas, sentinela, no mundo espiritual, nada é só decoração. E ainda tem pior. No próximo objeto, alguns cristãos também acham que estão se protegendo, mas estão convidando entidades para sua casa. Quarto objeto da lista. Muita gente usa em casa, muita gente usa no carro, principalmente no quarto, mas eu vejo muito no carro pendurado no retrovisor. E quando usa no quarto, ele usa perto da cama e coloca-se muito em quarto de criança. Se você tivesse em casa, corre lá pegar para queimar e jogar no lixo. Filtro dos sonhos. Você já ouviu isso aqui? Ó? Ah, isso é só artesanal, é só decoração, é cultura indígena, é bonito, protege o sono. A maioria compra porque acha que protege o sono, que não vai ter pesadelo, que vai ser protegida ali durante o descanso. Mas desde quando o objeto protege alguém? O filtro de sonhos, ele vem de práticas espirituais de povos indígenas norte-americanos. Ele não foi criado como arte, ele foi criado como amuleto espiritual
para reter sonhos ruins, para permitir passagem de sonhos bons, para proteger espiritualmente durante o sono, conforme eu te disse. Ou seja, ele assume uma função espiritual, que a Bíblia atribui somente a Deus. Ainda mais que o sono, ele não é neutro, ele é um momento de vulnerabilidade espiritual. Quantas guerras espirituais eu já tive durante o sono, que foram reais, não foram pesadelo. A gente pode falar mais sobre isso num outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo disso, é só colocar aqui embaixo. Paralisia do sono, guerra espiritual. A gente pode falar nisso depois. Mas Deus nunca mandou colocar um objeto para proteger o sono. Inclusive em Salmos 4:8 diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Esse salmo ele é tão lindo. Ele não diz porque tem um filtro pendurado aí na sua cama. Ele diz só tu, Senhor. Amuleto não é decoração. Quando alguém pendura um filtro dos sonhos, mesmo sem intenção, está dizendo no mundo espiritual que precisa de algo além de Deus para se proteger, que aquele objeto tem poder. Isso é ocultismo. De novo, Deus abomina objetos de proteção espiritual. Isaías 44:17 pode não ser uma imagem esculpida, mas é um objeto atribuído a uma função espiritual, uma função de proteção. O filtro dos sonhos, ele não nasceu neutro. Ele nasceu num sistema espiritual que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus. Se não tem a ver com Deus, tem a ver com... Aí você termina a frase. E quando é no quarto de criança? Isso é ainda mais sério, porque a criança ela não discerne, ela vai aprendendo, ela fica totalmente sujeita àquilo. E aí, às vezes, a criança começa a agir de uma forma estranha, começa a ficar muito ansiosa, começa a ter muito pesadelo, começa a maltratar os outros, começa a desobedecer os pais. E aí, a pessoa acha que esse é um problema da criança. E não, olha lá, tem uma brecha espiritual absurda colocada no quarto da criança. Principalmente para dormir. E normalmente é em cima aqui da cabeça. Só Jesus protege realmente. Talvez você tenha até ganhado isso de presente, ou você conhece alguém que ganhou isso de presente e nunca questionou. Fala, mal não deve fazer, mas faz. Faz muito mal, sentinela. Então, se você tem esse objeto aí, queima e joga no lixo. Ou se você conhece alguém que tem esse objeto, envia esse vídeo aqui para ela. Bom, agora o quinto que eu falei para vocês, que é o que eu mais vejo cristãos usando. Tanto em joias, bijuterias, em quadros, em tapete, já vi. Gente, isso daí tem a rodo de tudo quanto é jeito, objetos de decoração. E muita gente acha que aquilo é uma proteção. Olho grego. Ou também conhecido como olho de Horus. Colar, pulseira, quadro, chaveiro na porta de casa, no quarto, no berço do bebê. O discurso é sempre o mesmo. É para livrar da inveja, é para livrar do olho gordo, para afastar o mal olhado. É só um símbolo cultural, não tem nada de espiritual. Eu só acho bonito, ele é coloridinho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Desde quando proteção vem de objeto? O olho grego também não nasceu neutro. Ele vem do Egito Antigo, ligado a Deus Horus, Deus com D minúsculo. Deus Horus. Horus não é um personagem simbólico, é uma divindade pagã, de um sistema religioso que não é de Deus. E a Bíblia é clara sobre isso. Nós já lemos diversos versículos aqui. Ele não diz o olho guarda, o filtro dos sonhos guarda, o Buda, o amuleto, o símbolo. Muito pelo contrário, a gente já viu isso no começo desse vídeo. Então quem guarda é o Senhor. Gente, eu tinha tudo isso, tá? Quem conhece meu testemunho sabe. Então quando alguém coloca um olho grego em casa, mesmo sem perceber, tá dizendo no mundo espiritual,
Minha proteção, ela não vem só de Deus, eu preciso desse olhinho grego também aqui que me livra do mal, entendeu? Da inveja, do olho gordo. Preciso de um complemento. Jesus não basta. E isso é gravíssimo no mundo espiritual. A Bíblia, ela não trata isso como um mero detalhe. Em Êxodo também tem: não terás outros deuses diante de mim. Ele não diz: não adore outros deuses diante de mim. Tem também a parte que não pode adorar. Mas olha aqui, a Bíblia fala: não tenha. Nem como enfeite, nem como símbolo, nem só para garantir. É só para garantir. Mal não faz. Faz sim. E isso é uma brecha espiritual na tua vida. 1 Coríntios 10, 20, a gente viu: o que os gentios sacrificam, sacrificam aos demônios e não a Deus. Isso não é metáfora, isso é realidade espiritual. Objetos carregam significados espirituais. E sabe por que esse objeto ele é tão perigoso? Porque ele é vendido como proteção, como energia, bem-estar, tradição. Aliás, a maioria aqui que a gente falou hoje. Mas a Bíblia deixa bem claro o que acontece quando você abre brecha para esse tipo de objeto, de símbolo. Então, o que fazer? Quebre e jogue fora. Não é para doar, não é para passar adiante, não é para guardar por lembrança, não é para perguntar para alguém: você quer? Eu não quero mais. Não, porque o que é consagrado a outro Deus com D minúsculo, o que o mal que você não quer para você, você não quer para o outro. Então, quebre e jogue fora. Eu me lembro do tamanho dos sacos de lixo que eu jogava na minha casa, tudo em nome de Jesus, na companhia de pastor, na companhia do pessoal da igreja. E isso faz uma limpeza espiritual. E depois que você quebrar e joga fora, você ora na sua casa. Mesmo que à época você não sabia. Você vai renunciar em voz alta a qualquer ligação espiritual feita desses objetos. Você vai fazer uma oração mais ou menos assim. Eu vou fazer uma oração com você, tá? Pai, em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, eu renuncio agora a todo e qualquer vínculo espiritual que entrou na minha casa, na minha vida, na vida da minha família, por meio desses objetos. Eu rejeito toda a influência que não vem de ti. Eu declaro que esta casa, que a minha vida, que a vida da minha família pertence ao Senhor. Aqui só há espaço para a tua presença. E daí você vai pedir que o Espírito Santo limpe, restaure e restabeleça essa paz no seu lar. Nós nesse vídeo só falamos de 5, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu já vou te convidar para você se inscrever no canal, porque eu vou publicar muitos mais vídeos contando de mais objetos. E presta atenção, sentinela, isso não é sobre medo, tá? Isso é sobre zelo espiritual. Vigiai e orai. Então, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like e compartilhar com aquelas pessoas que você acha que tem algum desses objetos em casa. Até mais!